Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo informações para vocês. Hoje é 7 de maio de 2019 e nós vamos falar agora do STF, que, para ser sincero, mais exatamente vamos falar da licitação astronômica e luxuosa, né, que eles resolveram criar bancada por nosso dinheiro. Parece que nem tudo está perdido. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele like maroto, aquele joinha legal e vamos à matéria aqui, gente. Ainda tem gente pensando no Brasil, viu? Vamos lá. A juíza Solange Salgado, da Primeira Vara Federal em Brasília, determinou nesta segunda-feira, no caso ontem, 6 de maio de 2018, a suspensão liminar da licitação na qual o Supremo Tribunal Federal prevê compra pelo menor preço de refeições, no valor total de R$1.300.000. Gente, eu achei interessante aqui que a licitação diz que é a compra pelo menor preço. Ou seja, o menor preço foi R$1.300.000. Eu fico me perguntando o maior preço qual não seria. Mas você acha que isso ainda foi um absurdo? Ainda tem outra coisa aqui que ainda tem um absurdo para vocês. Escuta só. A licitação suspensa havia sido aberta no dia 26/4 de 2018 e poderia ser renovada sempre, preste atenção, que a verba fosse integralmente gasta. Ou seja, se eles gastassem isso em um dia, no outro poderia abrir outra licitação sem nenhum problema. Se gastasse isso durante um mês, no outro mês abrir. Para vocês verem a palhaçada e a falta de responsabilidade com o dinheiro público. Eles podiam consumir esse dinheiro todinho num jantar só. Que eu acho meio absurdo, né? Mas enfim, R$1.300.000. Se eles consumissem numa noite só, num café da manhã, no almoço, bom, no outro dia já podia abrir outra licitação com outro valor, porque a regra dizia o seguinte: sempre que acabasse o dinheiro, podia fazer de novo. Ou seja, brasileiro pagando a conta, o buraco, o rombo sempre. Tudo nas nossas costas. Vamos pular aqui a propaganda. Cadê aqui? Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Entre os itens listados para a compra estão uísque 18 anos, vinhos premiados internacionalmente, além de refeições como lagosta e carré de cordeiro. Na decisão proferida numa ação popular proposta pela deputada Carla Zambelli, lembrem desse nome aqui, gente, ó, eu sempre falo dos que não prestam, né? Bom, aqueles que defendem o Brasil a gente não pode esquecer. Carla Zambelli do PSL, você que votou nela, não se esqueça. Se hoje tem uma liminar proibindo ou suspendendo aquele gasto astronômico e luxo maravilhoso do STF com o nosso dinheiro, é graças a ela aqui, tá? Bom, vamos lá, aqui onde foi que eu parei. Carla Zambelli, PSL. A juíza afirma que a licitação afronta o princípio da moralidade administrativa. O edital suspenso ganhou grande repercussão negativa em todo o Brasil, sendo uma vergonha e uma afronta contra a nossa população com 13 milhões de desempregados. Aí depois o povo fala, não, é o Bolsonaro que está ferrando o Brasil. Não, quem está ferrando o Brasil é a corja do PT. Quem é Dias Toffoli? De quem ele era advogado? Quem ele defendia antes de se tornar ministro do STF? E só para encerrar, quem colocou ele lá no STF? E aí, tem certeza mesmo que é Bolsonaro quem está ferrando o país? Também é uma grande desmoralização para o Supremo ver uma juíza de primeira instância e por uma liminar reconhecendo prática de ato de descaramento e desrespeito à moralidade administrativa. Exatamente pelo órgão jurisdicial que deveria ser o guardião e dar o exemplo de boas práticas no gasto do sagrado dinheiro do contribuinte. Quer dizer, é a mesma coisa de um pai que educa seu filho, de repente inverter o papel. O filho é quem passa a ter mais educação que o pai e passa a ensinar o pai o que é respeito, o que é educação e outros princípios morais. É pra você ver como é que é interessante. O órgão que era para ser o órgão que estaria corrigindo esses desfalques é justamente o órgão que está praticando desfalques. E por engraçado que seja, a primeira instância que está abaixo dele é quem está corrigindo as coisas que o STF deveria estar prestando atenção.
Mas os fatos positivos desse lamentável episódio são: a nação está atenta e tem força. Não há mais espaço para a autoridade suporem que pode se comportar como se fossem... como se fosse o quê? Um nomezinho chato de novo, meu Deus. Majestades imperiais, não sei o que é isso aqui, né? Mas tudo bem. Existem juízes isentos e corajosos que não se intimidam ante o desdobramento translocado de alguns ministros do STF. Bom, aí vamos para o vídeo. Bom, só lembrando aqui que tem gente que fala que o povo não pode nada, né? Bom, a ação que a Carla Zambelli movimentou e foi para a mão dessa juíza Solange e ela acabou suspendendo a licitação, é uma ação popular. O que é uma ação popular? Uma ação pedida pelo povo, representada por seu deputado, que vai lá e coloca isso na mão de um juiz e o juiz profere a favor ou contra. No caso aqui, proferiu a favor. Então, isso mostra que nós temos ainda o poder e o controle nas mãos. É simples. Chegue junto do seu deputado, do seu senador, assim como aqueles que votaram em Carla Zambelli e outros chegaram até ela, apresentaram a ação popular, ela pegou, implementou e mandou. E tá aí o resultado. Vamos ao comentário agora. Já ia apertar o botão errado aqui, gente. Foi mal. Vamos lá. Fala aí, Augusto Nunes. Bem-vindos a podcast com reflexões do YouTube. Internet. O portal de notícias Terra publicou na sua página na internet, nesse dia 26 de abril de 2019, uma matéria sobre o Supremo Tribunal Federal que foi editada pela revista Isto É. Eu vou ler parte dessa reportagem e depois vou fazer alguns comentários. Abre aspas. Supremo Banquete. Lagostas e pratos à base de camarões e bacalhau, acompanhados de champanhes, vinhos especiais e uísques 18 anos, vão compor o novo cardápio do STF. Gastos somam R$ 1 milhão. Em tempos de ajuste fiscal, quando se cobram sacrifícios de toda a sociedade para a redução de gastos públicos, o Supremo Tribunal Federal não tem sido um dos melhores exemplos de austeridade. Em meio à crise que levou a impor censura à imprensa, o tribunal presidido pelo ministro Dias Toffoli decidiu abrir nesta sexta-feira, 26, uma licitação que agrava ainda mais a sua combalida imagem. Vai contratar uma empresa que sirva banquetes aos ilustres ministros togados e seus comensais. Na farra gastronômica serão gastos R$ 1.100.000, dinheiro que será bancado pelo cidadão comum que paga exorbitantes impostos. Os banquetes serão realizados nos amplos e luxuosos salões do próprio STF. O processo de contratação do buffet prevê o fornecimento de pelo menos 2.800 refeições, almoços ou jantares, 180 cafés da manhã, outros 180 brunches, cafés mais reforçados e 3 tipos de coquetéis para 1.600 pessoas. Na lista de exigências do contrato, previsto para durar 12 meses, prorrogáveis por mais 60 meses, estão pratos dignos dos melhores restaurantes do mundo, comparados aos badalados 5 estrelas do Guia Michelin. No menu do Supremo, a empresa está obrigada a disponibilizar pratos com medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada, bobó de camarão, camarão à baiana, bacalhau a Gomes de Sá, arroz de pato, pato assado com molho de laranja, galinha da Angola assada, vitela assada, codornas, carré de cordeiro, medalhões de filé, tornados de filé com molho de mostarda, pimenta, castanha de caju, com gengibre, entre outros. Obviamente que para um menu desse nível seriam necessárias bebidas perfeitas para harmonizar degustações com tanto glamour. Afinal de contas, um medalhão de lagosta não pode ser servido com um vinho qualquer. E qual foi a solução
adotada pelo Supremo para resolver essa delicada questão culinária? Simples. A licitação prevê que as bebidas deverão ser perfeitamente harmonizadas com os alimentos servidos. Justamente por isso, na lista de bebidas exigidas estão 2 tipos de espumantes, Brut e Extra Brut, que precisam ser produzidas pelo método Champenoise, que tenha ganhado ao menos 4 premiações internacionais. Para quem não sabe, o método Champenoise é o chamado método tradicional, cuja produção do espumante é quase artesanal e de qualidade superior ao método Charmat, mais simples e barato. Ainda sobre os espumantes, na lista do Supremo, o champanhe precisa ter pelo menos 12 meses de maturação. O Extra Brut deve ter, no mínimo, 30 meses. Além dessa sofisticação etílica, o STF exige que em seus banquetes a empresa vencedora da licitação disponibilize vinhos de 6 uvas e variedades diferentes: Taná, Assemblanche, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Nos casos dos Taná, Assemblage e Cabernet Sauvignon, o vinho precisa ser obrigatoriamente da safra igual ou posterior a 2010. Outras características singulares determinadas no edital: todos os vinhos precisam ter pelo menos 4 premiações internacionais. No caso do Taná ou do Assemblage, o STF exige que tenham sido envelhecidos em barril de carvalho francês, americano ou ambos de primeiro uso. A exigência por essa característica é simples. Barris de carvalho franceses são considerados pelos especialistas como complexos, elegantes e que geram taninos suaves na bebida. Além disso, quando o carvalho é de primeiro uso, proporciona uma bebida com maior influência do barril no processo de maturação. Sobre os vinhos brancos, Chardonnay e Sauvignon Blanc, o procedimento licitatório apresenta aspectos no mínimo curiosos. As uvas para as 2 bebidas precisam necessariamente ser colhidas à mão. E se isso não fosse o suficiente, uma última, mas não menos importante exigência do Supremo: os uísques de puro malte precisam ser envelhecidos por 12, 15 ou 18 anos. Já as cachaças para as caipirinhas devem ganhar idade em barris de madeira nobre por 1, 2 ou 3 anos. A empresa responsável por esse serviço de buffet será responsável por disponibilizar em cada evento um garçom para cada 6 pessoas. Nos eventos menores, deverá haver um garçom para cada 10 convidados. Encerro a leitura da matéria por aqui. É inacreditável o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. O STF é uma corte de justiça republicana se comportando como se fosse uma corte monárquica num sistema imperial. Os ministros buscam um tratamento de príncipes e querem comer como nababos, como se tivessem os reis na barriga. Enquanto isso, a plebe, que somos nós, pagamos essas inexplicáveis e intoleráveis mordomias. Depois, os ministros do STF querem respeito. Como? Respeito está vinculado ao atributo da dignidade, que é uma qualidade que está vinculada à nobreza. Não a nobreza associada ao luxo e à ostentação, mas ao respeito aos bons exemplos que deveriam vir de autoridades que têm por obrigação adotar um padrão de comportamento baseado na austeridade e na honra ao dinheiro público e ao bem comum. Vale lembrar que, além dessas extravagâncias, com gastos em cumilança, o Supremo Tribunal Federal custa mais de R$500 bilhão ao ano e possui
1.216 funcionários, mais de 300 estagiários, mais de 1.000 pessoas terceirizadas. O total varia de um mês para o outro, mas nunca é inferior a 2.500 funcionários. Uma média de 222 funcionários para cada um dos 11 ministros. Tem bombeiros civis, secretários, vigilantes, recepcionistas, jornalistas, funcionários cuidando de encadernação, serventes de limpeza, copeiros, garçons, auxiliares de saúde bucal, auxiliares de desenvolvimento infantil, motoristas, jardineiros, marceneiros, carregadores de bens, publicitários e até gente especializada em colocar e tirar as togas de cada um desses ministros. Brincadeira. Com gestos deslumbrados como estes, como que os ministros do Supremo Tribunal Federal querem manter a reverência da nação? No Brasil atual, temos 13 milhões de desempregados que todos os dias enfrentam chuva e sol em filas desumanas atrás do pão de cada dia. As damas e os cavalheiros que vestem as togas sabem da situação em que o país está. Sabem das filas nos hospitais, sabem dos problemas na nossa infraestrutura, sabem da crise econômica, das dificuldades que pais e mães de família têm para abastecer as casas, pagar a luz, a água, o gás, os remédios. Como é que esses ministros têm o desplante atrevido de afrontar de forma assintosa a sociedade brasileira? Onde eles e elas pensam que estão? Quem pensam que são? Os brasileiros e as brasileiras querem e merecem respeito. Somos nós, eu e você, que pagamos essas e outras mordomias desse Supremo Tribunal Federal. O dinheiro para pagar essa festa vem da nossa conta. Cabe a todo brasileiro que se preza, que quer um país decente, se indignar e reagir contra esta gastança do dinheiro público. É nosso dever zelarmos por nossas instituições republicanas. Mas é dever de cada um de nós denunciarmos os abusos de autoridades que não se cansam de buscar, de forma atrevida, regalias e benefícios que caracterizam um inadmissível privilégio pago às custas do nosso trabalho e dos nossos impostos. É hora de trazermos esses ministros que estão entorpecidos e deslumbrados pelo mundo da fantasia e que se acham com o rei na barriga para um choque da nossa cruel realidade. Se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem esse vídeo e deixem os... Bom, tá aí, gente, né, esse comentário. Eu já tenho um vídeo, né, falando com esse mesmo comentário, mas eu resolvi trazer novamente o comentário do Augusto Nunes para vocês terem uma ideia do tamanho, porque tem gente que não viu ainda, né? Para vocês verem o tamanho da importância da ação dessa juíza do Distrito Federal em suspender toda... E olha que ele não leu todas as regalias que estão implícitas no pedido lá do STF. Enquanto você bebe aí um vinhozinho naquela garrafinha de plástico com o do Padre Cícero, não, aqui no Nordeste, do Padre Cícero, ou aquele vinho do Porto, que do Porto só tem o nome, porque a gente sabe que parece que foi feito com álcool e água, né? Os caras lá tem vinho, né? Um negócio de carvalho lá da França, americano, envelhecido não sei quantos anos, e primeira vez, quer dizer, vocês verem a desfaçatez do STF. Agora, Carla Zambelli está de parabéns, acolheu um pedido popular, encaminhou e a juíza deferiu a favor do povo, suspendendo esse luxo. Sexta ou foi sábado, o ministro, né, oficializou lá a licitação, mas graças... Gente, e para vocês verem como é engraçado, eu fiquei me perguntando se existe no Brasil, se é que existe no Brasil,
uma única empresa, que eu achei estranho isso, se existe uma única empresa no Brasil que consegue atender todas essas exigências. E aí eu fiquei me perguntando assim, parei e falei, peraí, isso está me soando estranho. Porque acho que são raras as empresas que conseguem atender essa lista toda de exigências. Você pode ter uma empresa que atenda uma coisa, agora todas essas exigências num pacote só eu tô achando muito difícil. E aí eu fiquei me perguntando se aí não tinha alguma jogadinha, alguma manobra, né? Igual as licitações que a gente conhece por aí, as licitações fraudulentas, né? Que na prática, na teoria servem uma coisa, na prática servem para outra, né? Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.